Baby. It's here. Online services, your scoring course available. Okay. Oi pessoal, meu nome é Jade, eu me formei médica em julho de 2020, um ano atrás, pela Universidade do Estado do Pará. Como vocês podem ver pelo título do vídeo, eu recebi a minha nota do STEP 1 e eu fico muito feliz de dizer que a minha nota foi a que eu queria. Eu fiz a prova no dia 7 de julho desse ano e eu recebi o meu score no dia 21, 2 semanas depois. Eu quis gravar esse vídeo principalmente para as pessoas que estão começando esse processo ou já estão estudando para o STEP 1. Eu achei que seria interessante, principalmente para mostrar meus fracassos nessa jornada, porque quando eu comecei eu me sentia bem solitária e eu imagino que outros se sintam assim também. Eu vou relatar os meus erros à medida que eu for contando como foi essa minha história. Então, para começar, o meu background, né? Eu fiquei sabendo da existência da revalidação do diploma médico nos Estados Unidos lá para novembro de 2018. Eu decidi que eu queria fazer isso, conversei com os meus pais, né? E aí eu comecei a pesquisar e vi relatos no YouTube e num grupo do Facebook. E vários deles diziam para usar o UFAP para se preparar para o STEP 1. E o que é isso, né? U de World, que é o banco de questões, FA de First Aid, que é o livro básico para essa prova, e P de Patoma, que são os vídeos de patologia. Na época, vários relatos falavam isso, que bastaria, né? E eu não tinha noção como era essa prova e também não tinha noção do meu preparo naquele instante. Aí eu fui e embarquei nessa sugestão. Aqui eu trago a minha primeira consideração. Não é que essa indicação, o FAP, esteja errada. É que essa indicação vai ser boa para uma pessoa que estava com um nível diferente do que eu estava. E qual era esse meu nível, né? Quando eu comecei, o meu nível de inglês era ainda muito fraco. Eu sabia conversar em inglês, mas ler rapidamente era uma dificuldade grande. Além disso, quando eu assistia uma videoaula, muitas vezes eu tinha que parar e reescutar porque eu não tinha entendido. Eu lembro que uma questão que eu fiz tinha escrito above, e eu não lembrava se isso era acima ou abaixo, e aí eu fui e errei a questão. Então o inglês no começo dificultava mesmo a situação. Segundo, em relação ao meu conhecimento médico. Eu era uma boa aluna na universidade, mas eu percebi estudando, né, que eu deixei a desejar na minha base de fisiologia e farmacologia. Então, para essa prova especificamente, foi muito ruim, porque ela pergunta coisas minuciosas, que eu literalmente tive que aprender do zero. Então, qual foi esse meu primeiro erro, que a meu ver foi o pior de todos? Foi eu basear o meu plano de estudo em pessoas com um nível melhor do que o meu, e também em pessoas que tinham realizado a prova há vários anos. Se você for estudar para essa prova, priorize se guiar por pessoas que estejam na situação mais parecida possível com a sua e tenham feito a prova no ano anterior e, se possível, tirado uma nota que lhe agrade. Aí eu começo a minha jornada de estudos de fato, né? Eu vou dividir ela em dois momentos. O primeiro momento foi quase que um ano inteiro de estudo que me trouxe resultados ruins. E o segundo foi quando eu mudei como eu estava fazendo e que me trouxe os resultados que eu queria. Parte 1, que eu vou carinhosamente chamar de fracasso, tá? Começo de 2019, eu tinha comprado já o UWorld, o acesso a ele, né? Comprado o First Aid e comecei a assistir também os vídeos do Patoma, além de baixar o Anki, que é o aplicativo de flashcards. Os relatos que eu li diziam que fazer 40 questões por dia e corrigi-las daria para estudar esse conteúdo todo do STEP 1 em 6 meses, usando apenas esses materiais. Eu decidi que eu me daria então um ano para fazer a prova, lá no final de 2019, né? Porque aí dessa forma eu ainda ia ter o primeiro semestre de 2020 para fazer os clerkships, que é um estágio, né, que só dá para fazer quando a gente ainda é aluno de medicina. Eu comecei a ver vários vídeos, né, de algum sistema do Patoma. Então, no caso, nefrologia eu comecei. E depois de ver os vídeos, eu fazia as questões do UWorld daquele sistema e desbloqueava os flashcards daquela disciplina também. As questões de patologia que vinham, eu acertava boa parte, porque eu tinha acabado de aprender no vídeo do Patoma. Mas a parte de fisiologia, farmaco, bioquímica, qualquer outra coisa que não estivesse coberta pelo Patoma, eu errava. Eu também usei o Sketch Micro para microbiologia. Então, o meu percentual de acerto estava sendo algo entre 50% ali no UWorld. Só que eu ia olhar os grupos, né, das pessoas que estavam fazendo a prova
E elas falavam, é normal tirar nota super baixa na primeira passada do U-World. E aí eu pensava também, bom, talvez eu ainda vá ver esse assunto nos flashcards que virão, ou lendo o próprio First Stage. E aí eu lia a correção das questões que eu fazia, eu entendia, mas aquele conhecimento ia ser esquecido, porque ele não tinha uma base legal de fisiologia para apoiar ele. Só que eu fui fazendo isso supondo que tava tudo bem, né? Porque tirar nota baixa na primeira passada é normal, supostamente. Nessa época eu estudava quando eu saía do internato, então eram alguns dias bem pouquinho à noite e alguns dias era mais. Eu fiz isso até chegar em julho, e aí eu vi que ainda faltava 50% do banco, sendo que eu pretendia fazer a prova em novembro. Aí eu acelerei e comecei a fazer mais questões ainda por dia. Ou seja, eu já não estava corrigindo direito, né? Porque é impossível você fazer muitas questões no dia e corrigi-las com qualidade. Já que só para você responder as 40 questões, leva 1 hora. Para corrigir essas 40 questões, eu demorava umas 4 horas. Então, quando eu aumentei o número por dia, eu já não estava corrigindo legal. Aí eu corri, né, com essas questões, até chegar em 80% do banco, né? E um amigo meu falou, Jade, se você quer fazer a prova por agora, já faz o NBM mais difícil para saber em que pé está. E aí eu pensei, justo, e fiz o NBM 18. Durante a prova já dava para ver que eu não estava sabendo as perguntas. E não deu outra, né? O resultado foi 175 pontos. Ou seja, após quase 1 ano de estudo, eu fiquei com um score equivalente ao percentil 1. Para quem não está familiarizado, né, com o percentil, quer dizer que o pior 1% da população que faz essa prova tira a nota 175. É uma nota muito baixa. E para passar na prova, por exemplo, é no mínimo 194, que é o percentil 5. Como a desgraça ainda estava meio pequena, né? Na época, a nota do simulado saía mostrando um númerozinho no cantinho, assim, que depois a gente convertia para a nota real que a gente tinha tirado, sabe? E aí apareceu o número 250. 250, se fosse a minha nota, seria excelente. E aí, vendo isso, eu achei que eu tinha tirado 250, né? Aí eu fui, falei pro meu amigo que tinha mandado fazer a prova, né? E falei também pro meu pai. Ele estava na expectativa, né, de saber da minha nota. Então eu falei pra ele, ele me deu os parabéns, super feliz. E depois, quando eu percebi que eu precisava converter a nota, que na verdade eu tinha tirado 175, eu tive que voltar e falar pra ele, pai, eu entendi errado. Na verdade, eu fui muito mal na prova, né? Muito mal. Esse dia foi, assim, muito ruim. Naquele dia, eu refleti e percebi algumas coisas. A minha situação era bem mais precária do que eu supunha, né? Logo, eu ia precisar de muito estudo para melhorar. E 2, eu devia ter estudado muito errado esse ano que se tinha passado, né? E quais foram esses erros da fase 1? Eu refletindo, né? Eu não corrigi de forma a aprender cada questão. Eu ia desbloqueando o flashcard de um deck pré-pronto, ou seja, eu não necessariamente tinha visto aquela informação, mas eu estava ali martelando ela na minha cabeça, sem saber o plano de fundo dela. E eu estava mais preocupada em avançar no banco de questão do que realmente entender cada uma das questões. E aí a gente parte para a minha fase 2 de estudos, que eu vou chamar ela de recomeço, tá? Eu conversei com amigas muito queridas que eu fiz nesse processo e elas falaram para mim, Jade, pra gente chegar nas notas boas que a gente está tirando agora nos simulados, a gente primeiro assistiu o Boards and Beyond, que é algo como se fosse o Patoma, né? Mas que de fato cobre todo o conteúdo dessa prova. Elas falaram também que foram anotando conceitos chaves das questões no First Stage, e assim como as coisas importantes que elas viam no Boards and Beyond que ainda não estavam lá. E aí eu fiz exatamente isso, né? No começo de 2020, eu fui para os Estados Unidos fazer 2 estágios que já estavam marcados, né? Mas eu tive que voltar no meio por causa do Covid. Quando eu voltei, ali pelo final de março, eu comecei essa segunda fase de estudos. Eu pegava o Boards and Beyond, assistia aos vídeos de um sistema inteiro e ia anotando o meu First Stage. Depois eu fazia as questões daquele sistema inteiro no U-World e ia anotando minuciosamente os conceitos cobrados. Gente, isso demorou demais mesmo, demais. Eu conseguia responder e passar para o meu livro somente 30 questões por dia. Isso na época da quarentena, que eu estava livre. Aí eu voltei a ter aula e dificultou. Eventualmente eu me formei, né, em julho e continuei esse meu método.
Eu fiz isso com absolutamente todos os vídeos do Boards and Beyond e absolutamente todas as 3.400 e lá vai cacetada questões do UWorld. O resultado foi o meu livro ficar assim, igual a uma coxinha, né? Eu anotava o número da questão e o que ela queria me ensinar ou por que eu tinha errado aquela questão. Eu ficava todos os dias, algo entre 8 e 10 horas, sentada na minha mesinha de plástico fazendo isso. Eu só acabei esse processo todo em fevereiro de 2021, quase um ano depois. Nesse período, eu não fazia flashcard, porque eu peguei um ódio mortal deles durante aquela primeira passada. Quando eu acabei essa segunda passada, o meu percentual de acertos no UWorld já era 80%, né? Aí eu fiz o NBMI e tirei 205, que era finalmente uma nota acima da nota mínima para passar, que é 194, né? Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Aí vocês podem pensar, nossa, um ano essa menina aí só subiu pro percentil 11, né? Que é o 205. Mas é aí que está. Eu sabia que naquele momento eu só precisaria revisar, porque eu já tinha aprendido cada detalhe de cada questão. Só que tinha assuntos que eu tinha visto fazia um ano, né? Então eu não lembrava mais. E aí eu comecei a fase 2.2 dos meus estudos, que era a fase de revisão e dos NBMIs. Nessa época já estava na minha cabeça que eu precisava tirar 250, porque eu cogitava tentar especialidades que eram mais concorridas. Detalhe, 250 é o percentil 87, que é uma nota considerada bastante alta, né? Eu comecei a fazer uma terceira passada do UWorld, dessa vez com todos os sistemas misturados. Depois de fazer 25% dele randômico, eu fiz o próximo NBMI e já tirei 232. Aí veja bem, foi só 2 meses que fizeram subir de 205 para 232, quase 30 pontos? Não, né? Foi o ano anterior inteiro aprendendo de verdade os conceitos. Eu apenas revisei um pouquinho e a nota deu um salto. Depois disso, a curva continuou ascendente. Eu corrigia o NBMI que eu tinha feito, ia fazendo mais questões do UWorld e depois fazia o NBMI seguinte. Nessa época, eu também voltei a fazer flashcard, mas dessa vez somente com as coisas que eu errava e os assuntos que eu precisava reforçar. Logo, eram só umas 100 revisões por dia no começo, que depois progrediram para 200, já pertinho da prova. Eu também comprei depois o Emboss e fiz cerca de 1000 questões dele. Eu fui fazendo isso até que dia 30 de maio eu tirei a minha primeira nota acima de 250. Eu pedi até pro meu pai bater uma foto para registrar esse momento catártico da minha vida, né? Aí vocês podem ver aí ela. E aí depois de 3 simulados acima de 250, eu fui lá e fiz as Free 120 e a minha prova. Wait, let me see the instructions. Go to Waze and into your personal account. Okay, so here, score report information. Okay guys, just remember at your 50 would be ideal, at your 40 is good enough, at your 30 you can start like saying, it's okay, Shad, it's gonna be fine. I got it! Oh, Jesus Christ. I'm sorry that I scared you. I scared. Yes, I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. E é isso aí, gente. Graças a Deus, eu tirei 255. E essa é a minha história de como eu saí do primeiro percentil pro 91º percentil.
Para eu chegar aqui, foi um total de 3.400 questões do U-World, que eu fiz 3 vezes, né? Umas 1.000 do Emboss e mais 1.200 dos NBMI somados. Além disso, teve o U-World Self-Assessment 1 e 2, o simulado do Emboss e as Free 120. Se for somar tudo, dá quase 10.000 questões. Isso contando o U-World só uma vez, né? Não as 3 que eu fiz. E quais foram os acertos dessa minha segunda fase de estudos? Eu só abandonei a questão depois que eu já tinha aprendido de fato. No meu caso, eu resumia ela e escrevia no meu livro. Isso foi eficaz, né? Mas foi muito ineficiente, porque demorou demais. Outras pessoas fazem flashcards para suprir essa necessidade. Encontre a sua maneira, mas aprenda cada um dos conceitos. Depois, né, eu reduzi os flashcards somente ao que eu já tinha aprendido. Terceiro, eu fui fazendo muitos NBMIs e eu levava muito a sério como eu fazia eles. Eu cronometrava o tempo direitinho, porque na prova realmente só tem 1 minuto e meio por questão. São 8 horas de prova que você faz correndo, então tem que estar afiadíssimo. Ainda nos NBMIs, eu corrigia bem eles, porque as correções dão resposta dos NBMIs seguintes. Agora, para encerrar, né? Quais foram os aprendizados e dicas que eu queria dar para essa prova? Encare isso como uma grande oportunidade de aprender de um jeito que você não tinha aprendido na faculdade. Quando você chegar no lugar que você quer, depois de tanto esforço, vai reforçar muito que vale a pena, gente. E a forma que você encara influencia muito se você vai ter um burnout ou não, né? Eu, graças a Deus, não tive. Inclua quem você ama nessa prova. É um processo que vai lhe consumir muito tempo. Então explique isso para os seus pais, para o seu namorado, para amigo, porque você vai precisar de compreensão. E o jeito mais fácil de conseguir isso é se eles perceberem que essa jornada é uma vitória da família toda. 3. Tenha foco e faça o que for preciso para isso. No meu caso, eu excluí o meu Instagram e parei de sair. Não tinha nem por que sair, né? Que a gente estava numa pandemia. Mas eu parei mesmo. Nem cortava o cabelo, eu cortava mais, né? Como deu pra ver no vídeo. Nisso, eu tive também a sorte de ter 2 parceiras de estudo. Uma em cada fase, que ficavam no Skype comigo o dia todo, estudando o que elas tinham para estudar lá e me fazendo companhia. Por isso eu conseguia ficar tanto tempo estudando, porque a solidão não me atingiu. 4. Não existe platô de conhecimento. Você estuda mais, muda um pouco o que você está fazendo e você vai aprender. Essa história de platô ficava me assombrando, eu achando que eu não ia aprender mais, e ela não é verdade. Outra lição, a vida não é curta. 1 ano, 2 anos que você para estudar, você não vai morrer de fazer isso, gente. Ninguém vai morrer de você não estar lá. Só que esse 1 ano dedicado pode mudar para sempre o seu futuro. E quando você sentir que você está muito devagar, que os outros são melhores, que você não vai conseguir, venha aqui e assista esse vídeo de novo. E pense, olha, eu estou mais rápido do que a Jade. Mas enfim, brincadeiras à parte, tem muita informação incompleta na internet. Não se compare com pessoas que tiveram trajetórias super rápidas ou super brilhantes. Isso só vai te frustrar e não vai trazer nenhum benefício. Por último, e o mais importante, né? Tenha fé tanto em si mesmo quanto em Deus. E é isso aí, gente. Eu tentei falar todos os pontos chaves, foi uma longa jornada, então mesmo resumindo, fica bem demorado. Teve momentos que eu tive problemas, né? E eu tive que desacelerar ou parar mesmo de estudar. Mas eu não excluí eles dessa minha timeline, porque eu quis colocar as datas reais do início e do fim do meu estudo para dar uma ideia mais verídica para quem embarcar nessa também. Se tiverem dúvidas, por favor, mandem aqui nos comentários, tá? Que eu vou ficar muito feliz de responder e tentar ajudar. Uma pequena observação. Não dá para generalizar a minha história para qualquer outro, mas o objetivo é que aprendam com meus erros, tá bom? E saibam que mais de um caminho pode nos levar muito longe. Se vocês gostaram desse vídeo, por gentileza, me sigam lá no Twitter, @jadneder, que eu só tenho 20 seguidores lá, tá? E eu tô querendo melhorar essa situação, por favor. E é isso, gente. Boa sorte. Tudo de bom pra vocês.